Agora, a gente vai começar a fazer o bracinho da borboleta, tá? A gente vai começar com o anel mágico. Fazer um ponto baixíssimo, que a gente não conta como ponto. E agora, aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá? Aí, eu vou puxar um pouquinho aqui. E na próxima carreira, no primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E nesse ponto, eu vou colocar o marcador, que a gente já iniciou a segunda carreira. E aqui, ele é diferente, igual a gente fez do corpo e da cabeça, que a gente faz 12 pontos baixos. A mãozinha não, tá? Então, a gente começa com 6 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. E o último ponto, um aumento. Assim, a gente fecha essa carreira, essa segunda carreira, com 9 pontos baixos, tá? Eu vou fechar aqui o anel mágico, porque a gente vai começar agora a subir a mãozinha. A gente puxa pra fechar, ó, tá vendo que fechou direitinho. Ele dá um nozinho aqui. Corta um pedacinho. Agora, a terceira carreira vai ser... Vamos começar com um ponto baixo. Vou colocar um marcador, tá? A mãozinha, como a gente vai subir ela tem que ficar meio redondinha. Para facilitar, para os pontos não ficarem muito largo, tem um espaçamento bem grande entre um ponto e um aumento, então, eu tenho mania de dobrar ela assim, ó, subir, pro ponto ficar bem fechadinho, tá? Que se eu deixar ela aberta, o ponto vai ficar muito largo, e a hora que a gente colocar a manta, vai dar pra ver a manta, tá? Então, eu tenho a mania de, quando eu vou fazer assim, eu aperto aqui, pra ficar como se fosse uma bolinha, tá vendo? Então, aí o ponto aqui, ele aproxima mais. Então, eu fiz um ponto, vou fazer mais um ponto baixo, num próximo ponto, e no próximo ponto, eu faço um aumento. Tá? Então, vai ser 2 pontos baixos e um aumento, ó. Um ponto baixo, o segundo ponto baixo e um aumento. Ó, mais um ponto baixo, o segundo ponto baixo e um aumento. Essa terceira carreira, a gente vai fechar ela com 12 pontos baixos, tá? A segunda a gente fechou com 9 e a terceira a gente fechou com 12 pontos baixos, tá? A quarta carreira, a gente vai repetir igual a gente fez a terceira, tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixo. Eu vou colocar meu marcador aqui, do jeito que eu gosto, que é mais fácil. Ó, 1, 2 e um aumento. 1,
2 e um aumento. Um, 2 e um aumento. Um, 2 e um aumento. Tá? Então, essa quarta carreira aqui, a gente fecha ela com 16 pontos baixos, tá? A quinta carreira, a gente vai fazer uma volta completa com 16 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a carreira aqui, de ponto sobre ponto. E quando eu chegar lá no último pontinho, eu volto com vocês. Terminei a quinta carreira com 16 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a sexta carreira, tá? A sexta carreira, a gente vai começar a fazer diminuição, tá? Vamos fazer 2 diminuições seguidas aqui no começo, tá? Então, ó. Primeira diminuição. Aí, eu vou pôr o marcador lá, pra gente não se confundir. O marcador aqui. E a segunda diminuição. Agora, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2. Deixa eu virar ele, que ele tá atrapalhando. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ponto baixo, tá? Sobrou 4 pontos. E nesses 4 pontos, a gente vai fazer 2 diminuições também. Então, primeira diminuição. E segunda diminuição. Tá? Agora, a sétima carreira, eu vou fazer aqui uma diminuição em cima daquelas 2 diminuições que a gente fez. Vou colocar o marcador. Vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou as 2 diminuições, eu faço mais uma diminuição. Tá? Esse é a mãozinha dela. Eu esqueci de falar pra vocês, a sexta carreira, com as 4 diminuições que a gente fez, eu fechei ela com 12 pontos baixos, tá? E a sétima carreira, com as 2 diminuições que a gente fez, ela termina aqui com 10 pontos baixos, tá? Agora, da oitava à 17ª carreira, carreira de número 17, a gente vai fazer de ponto sobre ponto, tá? Então, não vai ter mais diminuição, não vai ter nada. Só que a manta, a gente só coloca na mãozinha. A parte de cima, que é o bracinho, não vai manta, tá? Então, eu já tinha feito a outra mãozinha, pra vocês verem, tá? Aqui, ó, não tem manta nenhuma, só tem manta aqui, tá vendo? Só tem manta aqui. Aqui não tem manta, ó, tá oco aqui. Por quê? Se você colocar a manta aqui, ele automaticamente ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar gordinho, tá vendo? Ó, gordinho. E a hora que você colocar ele numa boneca ou
como a gente tá fazendo a borboleta, qualquer bichinho que você colocar, você encher tudo o bracinho dele, automaticamente o bracinho, quando você colocar no corpinho, ele vai ficar assim. Se você não enche ele fica reto ao corpo, tá? Ele vai ficar reto ao corpo. Se você enche, ele vai dar um volume. É como se ele tivesse com o braço esticado, tá? Então, eu não gosto de encher aqui em cima. Eu deixo sem encher aqui, tá? Eu só encho a mãozinha pra dar o detalhe, pra ficar aqui, ó. Aqui, ó, é a diminuição que a gente fez. Então, as duas mãozinhas, ela vai ficar assim. Com essa parte aqui, a gente vai colocar no corpinho assim. Ela vai ficar, essa partinha que tem a diminuição, ela fica pra frente, tá? Então, a hora que a gente colocar no corpinho, a gente vai colocar ela assim, no corpinho. Então, o fechamento dela é reto aqui, bem na direção aqui. Quando eu for fazer o fechamento, eu volto aqui com vocês. Então, eu vou subir mais umas 3 carreirinhas de ponto sobre ponto e eu volto aqui pra gente encher junto e eu mostrar pra vocês como fica só essa parte aqui que eu coloco a manta, tá? Eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto e eu volto aqui com vocês. Ó, fiz 2 carreiras, tá? A gente tinha parado na carreira de número 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 2 carreiras, tá? Agora, eu vou colocar a manta aqui dentro. Eu vou colocando aos poucos. Eu ajudo, pego a agulha da agulha e vou empurrando a manta lá pra dentro, ó. Eu deixo a mãozinha bem firminha, tá? Eu gosto de deixar a mãozinha bem firminha. Porque é o único lugar que vai ter a manta mesmo. É o único que não tem... Aqui eu coloquei muito. Ó. Aqui não dá pra vocês verem como tá essa daqui, porque essa daqui eu já fiz faz um tempinho, tá? Aqui eu coloquei muita manta, eu vou tirar um pouco. Ele ficou muito esticado. Agora sim, tá vendo? Agora é só subir, tá? São um total de 10 carreiras. Eu já fiz 2, então tá faltando 8 carreiras pra mim terminar aqui, tá? Eu vou terminar as 8 carreiras. E quando eu chegar na última, eu volto pra gente poder fazer essa finalização igual eu fiz esse daqui, tá bom? Então, eu vou fazer mais 8 carreirinhas e volto aqui com vocês. Ó, fiz as 10 carreiras, tá? Então, agora a gente vai finalizar aqui o acabamento do bracinho. Pra gente finalizar, a gente tem que dobrar ele no meio e a dobra tem que ficar reta com o pezinho, a mãozinha, perdão, tá? Que esse detalhe que a gente diminuiu aqui, essa parte que ela tem que ficar reta com ele, tá? Então, a gente dobra e olha ela assim de frente, tá? Então, pra ele ficar retinho, retinho, tem que ser aqui, ó. Ó, tá vendo? A diminuição tá bem aqui, ó. Então, aqui seria o meio dele. Pra gente chegar aqui no meio, tá faltando 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2, tá? O marcador a gente já pode esquecer, porque ele não funciona mais pra cá. E agora, eu vou dobrar ela aqui de novo. E eu vou fazer 4 pontos baixos aqui, ó. Pegando desse lado aqui e saindo lá do outro lado. Eu entro aqui, jogo a agulha lá do outro lado, ó. Tá vendo? Puxo a linha. Ó, 1. Ó. Muito perto aí. 2. 3. E no último ponto, 4 pontos baixos, tá? Agora, deixa um pedaço de linha pra gente poder costurar.
puxo e o nosso bracinho tá pronto, tá? Então, faz 2 iguaizinhos que a gente fez agora. Agora, a gente vai passar pra perninha. Eu vou pegar a linha da perninha e já volto. A perninha, o início dela, a gente vai usar esse tomzinho de roxinho, rosa. Acho que é um rosa esse daqui. Acho que é um rosa. Da linha 3526 que eu passei pra vocês, a gente vai iniciar o pezinho com essa cor aqui, tá? É só um detalhe. Depois a gente volta pro creminho de novo, tá bom? Então, é só detalhezinho de baixo que a gente faz. Agora, a gente vai começar aqui, eu vou fazer o anel mágico. Um ponto baixíssimo. Faço 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. 1. 2. 3. 4. 5 e 6. Nossa, minha agulha tá horrível. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Eu fecho o anel mágico. E na próxima carreira, eu já inicio um ponto baixo. Coloco um marcador. E aqui eu vou fazer em cada ponto da carreira de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos, tá? Então, a segunda carreira, a gente fecha a carreira com 12 pontos baixos. A terceira carreira, um ponto baixo, coloco o marcador, um ponto baixo e um aumento, tá? Vai ser assim por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento, tá? A hora que eu chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês. Terminei a terceira carreira com um ponto baixo e um aumento. E essa terceira carreira, a gente fecha ela com 18 pontos baixos, tá? A quarta carreira, um ponto baixo. Eu vou pôr o marcador aqui. 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, vai ser 1, 2 e um aumento. Vai ser assim por toda a volta, tá bom? Da nossa quarta carreira. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês. Terminei a quarta carreira com 2 pontos baixos e um aumento, e a gente fecha a carreira com 24 pontos, tá? Essa aqui é a quantidade de carreira que a gente faz dessa cor, tá? Então, eu vou cortar aqui, pedacinho do fio. Essa linha a gente não vai usar mais. Eu vou fechar o anel mágico, pra mim não esquecer. Dou um nozinho aqui. Tá? Quarto pedacinho também. E agora, a gente vai pegar a linha beijinha, tá? Ó, essa aqui é o que sobrou do nosso novelo da beijinha, tá? Que é o número 1706, tá? Então, pra fazer a borboleta, você vai precisar de mais um pouquinho, que é pra terminar a perninha. Porque a outra perninha eu já fiz, tá? Esse aqui é o detalhezinho que eu falei pra vocês, que fica dessa corzinha aqui.
tá? Eu acho que esse tanto de linha aqui não dá pra fazer esse pedaço aqui. Então, talvez precise de um pouquinho a mais de novelinho. Caso vocês não queiram comprar um novelo a mais, porque não tenha dado alguma coisa desse tipo, você pode aumentar, fazer mais dessa cor aqui, tá? Porque essa cor aqui, agora a gente só vai precisar dela pra fazer a touquinha, que a touquinha dela é feita com essa cor aqui, tá? Que é a nossa próxima aula. Então, se você quiser, você pode aumentar aqui. Eu faço assim que eu acho que fica mais bonito, mas aí fica opcional de vocês, tá bom? Caso você queira continuar com um beijinho, você vai precisar de mais um pouquinho, pouca coisa de um próximo novelo, tá bom? Então, sempre quando você comprar, compra 2 novelos de cada, que é melhor sobrar do que faltar, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui com vocês. Agora, eu vou pegar a linha creminha. Vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento, tá? 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer por toda a volta, chegando aqui no último ponto, eu volto com vocês. Ó, terminei a nossa quinta carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta carreira já começou com o creminho. Agora, a gente vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá? A gente vai fazer a 6, a 7, a 8 e a 9 de ponto sobre ponto. A carreira de número 5, eu fechei ela com 30 pontos baixos. Então, vai ser 4 carreiras, tá? De ponto sobre ponto com 30 pontos baixos, tá? Eu vou fazer as 4 carreiras e eu volto aqui com vocês, tá bom? Como tá faltando um pouquinho, se eu não terminei as 4 carreiras, eu volto pra mostrar pra vocês qual horário que eu comecei a outra linha, tá bom? Pra mostrar pra vocês quanto que dá pra fazer com um novelo, tá? Já volto com vocês. Ó, deu pra fazer completamente 2 voltas de ponto sobre ponto, tá? Faltou mais 2 pra terminar essa quantidade de 4 carreiras, mas aí a linha acabou, tá? Então, eu vou começar outra linha agora. É o mesmo número, 1706, tá? Quando vocês forem comprar, caso vocês comprem dois novelos de cada, tenta comprar sempre no mesmo dia. Porque mesmo que seja o mesmo número, a tonalidade muda, tá? Então, tenta comprar, porque aí eles mandam sempre do mesmo lote pra você. Aí, se caso você comprar um hoje, for comprar outro daqui 2, 3 dias e comprar até em outra loja, caso não encontre na mesma loja que você comprou, eles pode correr o risco de ter uma tonalidade um pouquinho mais clara ou um pouquinho mais escura. Então, eu sempre compro 2, por mais que eu não vá usar, eu compro 2, caso eu precise, tenho já do mesmo lote, tá? Então, eu vou fazer mais 2 carreiras com a linha e eu volto pra gente dar continuidade no pezinho. Fiz as 4 carreiras, né? Aqui foi a última de aumento, ó, tem um aumento aqui, 1, 2, 3, 4. Um total de 9 carreiras, tá? Agora, a gente vai fazer a 10ª carreira. Vamos fazer 7 pontos baixos. Deixa eu subir o marcador lá pra cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Agora, vamos fazer 8 diminuições seguidas, tá? Quando é bastante diminuição assim, eu tenho o hábito de colocar o dedo no segundo ponto, tá vendo? Tem 2 pontos, pra mim saber que a próxima diminuição vai começar nesse ponto aqui. Porque, às vezes, quando a gente puxa, ó, a gente faz assim, tá vendo? A impressão que a gente tem que o ponto ficou em cima desse primeiro. E não, ele tá pegando os 2 pontos. Aí, automaticamente, você pode vir aqui, nesse outro ponto aqui, quando você for pegar próxima diminuição. Então, eu sempre marco que esses 2 pontos é a diminuição. Então, eu fiz uma. Aí, eu pulo 2 pontos. 2.
3, 4, 5, 6, 7 e 8 diminuições, tá? E agora a gente faz mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, tá? A gente já tá começando a dar forma no pezinho da borboleta, tá vendo? Ó, tá começando a dar a forminha já do pezinho. Agora, a carreira de número 11, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E mais 6 diminuições seguidas. Então, é do mesmo jeito. Ó, 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos e mais 5 pontos baixos seguidos aqui. 6 diminuições por 2, né? 6 diminuições seguidas, agora 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, a carreira de número 12, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e 2 diminuições seguidas. Aí, é do mesmo jeitinho. 2 pontos, uma diminuição e mais 2 pontos aqui, ó. 1, 2. E a segunda diminuição, tá? E agora mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, tá? A nossa parte de diminuição acabou. Agora, da carreira de número 13 à carreira de número 22, a gente vai fazer de ponto sobre ponto. Eu esqueci de falar pra vocês as quantidades de pontos aqui, né? Eu sempre me esqueço. Ó, a carreira de número 10, que a gente fez 8 diminuições, a gente fecha a carreira com 22 pontos baixos. A carreira de número 11, que a gente fez 6 diminuições seguidas, a gente fecha a carreira com 16 pontos baixos, tá? E a carreira de número 12, que a gente fez 2 diminuições agora, a gente fecha a carreira aqui com 14 pontos baixos, tá? Então, da carreira de número 13 à carreira de número 22, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Apenas 14 pontos aqui na volta, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais umas 3 carreirinhas e eu volto pra gente poder encher um pouquinho aqui, tá?
porque se eu encher agora, a manta vai aparecer pra mim que vai atrapalhar. Então, vou fazer 3 carreirinhas e eu volto com vocês, de ponto sobre ponto, tá bom? Ó, eu já fiz as 3 carreiras, tá? Como eu falei pra vocês, eu já coloquei um pouco de manta aqui dentro. O segredo do pezinho, tá? Pra ele ficar com esse formatinho igual ele ficou no outro aqui, tá vendo? Então, o segredo é a gente colocar com a mãozinha aqui, ó, tá? E a gente vai arrumando pra ele ficar no formatinho que a gente quer, tá? Então, eu vou empurrando a manta pra lá pra dentro, se caso a gente for colocando, ele vai começar a abrir e abrir. Se eu seguro aqui o limite que eu quero que ele abre, então, ele não vai abrir muito, tá? Então, eu vou colocando a manta, ó, eu vou empurrando pra ele formar um detalhezinho do pezinho aqui, tá? Eu vou colocar mais um pouco de manta. Ó, tá vendo? Não encho muito, tá? Já é o suficiente aqui pra mim. Depois que eu subir mais um pouquinho aqui, eu coloco só um pouquinho de manta nesse espaço aqui, ó. Essa é a minha outra, tá? Aqui não tem nada, tem até aqui, ó. Mais ou menos umas que depois da diminuição, que essa daqui é a última carreira de diminuição, tá? Essa daqui, ó. Então, eu fiz mais 1, 2, 3, 4 carreiras. 4 carreiras aqui, eu coloco manta. Daqui pra frente, não. Porque essa parte aqui, a gente deixa... Eu gosto que ela fica mais maleável e fica mais fácil de a gente colocar... Costurar ela no corpinho, tá? Então, essa parte aqui, eu não coloco manta. Se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. Eu não coloco, tá bom? Então, eu vou dar continuidade. Vou fazer até a carreira de número 22. Chegando na carreira 22, eu volto aqui pra gente dar continuidade, tá bom? Ó, fiz as 22 carreiras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 carreiras, tá bom? Coloquei mais um pouco de manta, ó, como eu falei pra vocês, tá vendo? Tem só um pouquinho aqui. A gente pode empurrar mais um pouquinho. Tá vendo? Aqui tá firme e aqui não, tá? Aqui não tem manta, ó. Não sei se dá pra vocês verem, a manta tá só lá no fundinho, aqui não tem manta, tá bom? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o bracinho, tá? Deixar aqui, essa parte aqui centralizada com a diminuição. Então, a gente vai pegar aqui e ver onde que é a centralização dele, é mais ou menos aqui, tá vendo, ó? Ó, pezinho não tá reto, não. Deixa eu fazer assim, que é mais fácil. Ó, tá vendo? Ó. Então, eu tenho que fazer mais um ponto baixo só. Aí, eu vou fazer mais um ponto baixo. Vou fazer igual a gente fez no bracinho. E agora, aqui, eu vou fazer 5 pontos baixos, tá? Eu vou colocar a agulha aqui, vou jogar a agulha lá atrás, ó. Puxo a linha e faço um ponto baixo. No próximo ponto, jogo a agulha lá atrás. 2. 3. 4. Ainda vai dar pra fazer 6 pontos baixos, ó. 5 e 6 pontos baixos, tá? Deu pra fazer 6 pontos baixos. A gente fechou, vou deixar uma linha suficiente pra gente costurar. E o pezinho tá finalizado, tá bom? Então, hoje a gente precisa fazer 2 pezinhos iguais, tá bom? Então, aqui o pezinho tá pronto, o bracinho tá pronto. Agora, a gente vai passar pra parte da toquinha, tá? Eu vou buscar aqui, vou separar as linhas certinho aqui pra toquinha e eu volto com vocês.